nossos queridos irmãos que podem assistir esse vídeo. Estou aqui mais uma vez no canal, quero falar sobre um assunto muito importante. Quero falar sobre um assunto que a maioria, né, estão mesmo preocupados para poderem entender, né? Há uma palavra que muitos irmãos têm me perguntado, né? Irmão Rodrigo, como esse assunto não estou a entender? Então eu quero falar um pouco, né, a respeito disso, né? Então você aí que está assistindo, fica ligado, né, para poder perceber melhor, né, essa parte, essa passagem da Bíblia, o que exatamente Jesus Cristo queria falar, né? Então vamos lá, o assunto é sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Nem quero falar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Alguns irmãos me perguntavam, mas como é esse assunto mesmo? Como eu saber que eu blasfemei contra o Espírito Santo? E algumas pessoas estavam dizendo assim, eu quando oro eu não consigo me ligar a Deus, não consigo me conectar a Deus. Talvez então pequei contra o Espírito Santo. Não, espera aí. Vá com calma, né? Não se preocupe, vá com calma. Eu quero falar aqui uma coisa muito interessante sobre alguém que pecou contra o Espírito Santo. No Mateus capítulo de número 12, no versículo 22, foi aí onde começou, né, esse assunto. Nós encontramos aí, em facto, Jesus curando um endemoniado. Jesus expulsa um demônio na vida de um jovem. E o que aconteceu? As pessoas, ao verem aquilo aí, né, os fariseus, ao verem aquilo aí, eles logo concluíram que Jesus, ele conseguiu expulsar aquele espírito, né, conseguiu libertar aquele endemoniado por poder, né? Jesus usou o poder do Beelzebub, que é o príncipe dos demônios, né? Nós encontramos esse facto dos fariseus dizer assim para Jesus, para as pessoas aí, né, que esse Jesus conseguiu libertar esse jovem, conseguiu libertar esse homem endemoniado através do poder de Beelzebub, né? O Beelzebub é o príncipe dos demônios, né? Então, no discurso, né, dessa palavra, dessa mensagem, lá no final é onde nós vamos encontrar Jesus, né, no capítulo de número 20, de número 31. Não, no versículo, aliás, quer dizer, no versículo de número 31. Jesus fala assim: portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E no versículo 32, ele diz assim, Jesus: e se qualquer dizer alguma palavra, contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século, nem no futuro. Olha só, aí a pessoa fala assim, meu Deus do céu, eu pequei contra o Espírito Santo. É por isso que eu não consigo subsair, não consigo buscar a Deus. Oh, meu Deus, eu pequei contra o Espírito Santo. Espera aí. Sabe por que Jesus falou assim no versículo 32? Que quem pecar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem neste século, nem no futuro. E essas palavras são as palavras de Jesus. Não existe homem para reverter isso, né? Não existe o homem para reverter essa palavra. Essa palavra está escrita e deve ser interpretada literalmente como a Bíblia está falando, né? Nós devemos interpretar essa palavra, né, literalmente como Jesus Cristo afirmou, né? Nós não podemos contrariar, não podemos trazer algo que vai além dessa palavra, né? Daquilo que está escrito. Nós temos que interpretar da forma como está escrito, uma palavra que deve ser interpretada literalmente como está, tá? Se Jesus falou assim, é porque é desse jeito. Mas vamos ver por que Jesus falou que quem pecar contra o Espírito Santo não será perdoada. Para Jesus afirmar essas palavras, né, é porque o assunto começou lá no versículo 22, onde Jesus cura aquele jovem endemoniado. Ao curar o jovem endemoniado, os fariseus, olha só, eu quero falar uma coisa muito importante, fica bem ligado, meu querido.
a característica de alguém que pecou contra o Espírito. Olha só, que revelação é essa? A característica de alguém que pecou contra o Espírito é a pessoa que não mostra, guarda isso, que não demonstra nenhum sinal sequer de arrependimento. Vamos ver o que aconteceu lá. Vamos viajar um pouco, o que aconteceu lá, naquela altura. Os fariseus eram pessoas que nem sequer quando viram aquele homem livre, reconheceram o poder de Jesus. Nem sequer ficaram refletindo, mas será que esse homem é quem que pode libertar um endemoniado desse jeito? Eles nem sequer pensaram sobre isso. A primeira coisa que veio na cabeça deles era: Jesus cura, Jesus liberta por poder de Belzebu. Eles não mostraram nem sequer um sinal de arrependimento, de reconhecimento, de reconhecer a soberania de Cristo, de reconhecer a soberania de Jesus. Estavam completamente nem julgando, condenando a Jesus, comparando, olha só, meu Deus, comparando o poder de Jesus, comparando o poder do Espírito Santo, porque era o próprio Espírito Santo libertando aquele jovem. Eles estavam condenando o Espírito Santo, estavam condenando o poder do Espírito Santo, né? E colocando o Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo, no lugar de Belzebu, né? Olha só que coisa. Eles colocaram Espírito Santo no lugar que eles não poderiam colocar, e nem sequer eles refletiram que estavam a pecar, nem sequer eles se arrependeram. Eles estavam a afirmar com força, com toda força, com toda vontade, que isso aqui é a obra de Belzebu. Eles nem sequer mostraram interesse pela palavra de Deus, mostraram interesse pelo milagre, né? Não ficaram interessados ao ver o mover do Espírito Santo naquela altura, naquela hora. Tá? Então, a pessoa, né, que pecou contra o Espírito Santo, que peca contra o Espírito Santo, normalmente é difícil a pessoa mostrar sinal, interesse de arrependimento. A pessoa zomba, a pessoa insulta Deus, a pessoa fala palavrões contra Deus com toda a vontade e nem sequer mostra interesse de poder reconhecer a existência de Deus, de poder reconhecer o poder do Espírito Santo, né? Então, aí você que não consegue se conectar ao poder de Deus, não consegue buscar a Deus, não consegue ficar no reino de Deus. Você que levanta, cai. Você pecou contra o Espírito Santo? Não. A pessoa que peca contra o Espírito Santo não tem como levantar, nem sequer reconhecer a existência de Deus, nem sequer reconhecer a existência do Espírito Santo. É uma pessoa que completamente insulta, zomba das coisas de Deus, com toda a força, com toda a vontade, conscientemente. A pessoa sabendo que eu estou mesmo a pecar, que eu estou mesmo a insultar a Deus, nem sequer mostra sinal de arrependimento, nem sequer mostra sinal de reconhecer que Deus existe. Tá? Então você que fica pensando, mas talvez pergunta seu pastor, mas pastor, eu não pequei contra o Espírito Santo, porque eu não consigo ser um verdadeiro crente, não pequei contra o Espírito. Não, se há uma preocupação em você, né? Se você se preocupa tanto, mas eu não pequei, você não pecou. Se fosse você pecou, você não poderia mostrar tanto interesse. Você não poderia, porque se você está a perguntar ao seu pastor, perguntar ao seu irmão, perguntar àquela pessoa, mas eu não pequei contra o Espírito Santo, há uma coisa que te incomoda, né? Há uma coisa que te incomoda para você reconhecer que Deus merece ser respeitado. Então, a pessoa que peca contra o Espírito Santo não mostra nenhum sinal, tá? Não mostra nenhum sinal. E por isso Jesus, vendo os fariseus, não mostraram nenhum sinal sequer. Ele acaba afirmando aí no versículo 32. Né? Então, geralmente se você, né, está preocupado, se você se pergunta tanto, né, mas eu não pequei contra o Espírito Santo, eu não consigo me alinhar com Deus. Olha só por haver esse interesse em você,
só por você estar preocupado, interessado em querer saber se pecou ou não, você não pecou contra o Espírito Santo. Se tivesse você pecou contra o Espírito Santo, você não poderia mostrar nenhum sinal sequer, né, de reconhecer, de ficar preocupado para buscar ajuda. Se você ficar preocupado para buscar ajuda, é porque você não pecou contra o Espírito Santo. E eu lembrar mais você, meu querido irmão, que essa palavra que deve ser interpretada literalmente como está, né? Nós não podemos... há palavras que precisa realmente, né, de, de uma outra, né, interpretação. Há uma palavra que vai além daquilo que está escrito, mas essa palavra não tem como o homem reverter, né? Está escrito desse jeito, né? Então tenha muito cuidado para não zombar o poder de Deus, para não insultar a Deus. E se você é uma pessoa que ora, que caiu, e você não pecou contra o Espírito Santo. Cair não significa que a pessoa pecou contra o Espírito Santo, não. Nós temos esse facto aqui bem explícito, nós temos esse facto aqui bem explícito, explicado, para você entender, né? Para Jesus Cristo afirmar aquelas palavras, é devido ao comportamento dos fariseus, tá? Eles mostraram completamente que estavam longe, fora de Deus, e por isso eles zombaram do poder do Espírito Santo. Então, se ajudei tanto você, eu convido você para mais assistir, né, os vídeos que eu irei colocar nesse canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Eu tenho várias coisas para falar, né, vários assuntos para poder falar. Às vezes o telefone não nos permite nós falarmos tudo, porque o telefone ainda não tem muita capacidade. É por isso eu faço esse vídeo, né, de curto tempo, para talvez o telefone suportar. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se no canal logo aí. Ainda temos vários vídeos, conteúdo para falar sobre a palavra de Deus. Se eu ajudei você, então Deus abençoe você. Eu amo vocês. Um beijo para vocês todos.